Bom, dois fatos aí que estão caminhando vão mexer bastante com a política nos próximos dias. Veja bem, nós estamos num crescendo aí de violência, de demonstrações de quebra de decoro no Congresso, aqui na Assembleia Legislativa. Lá em Brasília, nós tivemos o caso aí do deputado que quebrou um cartaz que falava sobre a violência contra negros. Isso é caso de quebra de decoro, sabe? É caso de cassação, efetivamente. Depois nós tivemos outro deputado que disse que os negros são mais vitimados porque tem mais negro bandido do que branco. É um caso claro de racismo. Aqui em São Paulo, nós tivemos a Assembleia Legislativa promovendo aí uma homenagem a Pinochet. O Pinochet foi, além de um ditador sanguinário, foi revelada depois a biografia dele, é um sujeito que foi desonesto, que enriqueceu na presidência do Chile, que foi acusado de pedofilia, inclusive. Então é um jogo complicado. Deixa eu tirar aqui um. É um jogo complicado aí de crescimento e de naturalização desses absurdos. Né? Agora, os dois fatos relevantes são, o primeiro, envolvendo o Carlos Bolsonaro. Hoje, o Kennedy Alencar, lá na CBN, mostra que a Polícia Civil do Rio finalmente rompeu a bolha e colocou o Carlos Bolsonaro no centro das investigações do caso Marielle. É interessante como esse caso evolui. Né? O Carlos Bolsonaro, praticamente, ele se entregou com essa imprudência dele com as redes sociais. Então, lá atrás, quando veio o caso Marielle, ele já tinha tido um conflito dias antes com a Marielle lá na Câmara dos Vereadores, sabia-se das ligações dele com o escritório do crime, da vizinhança da família lá com o Rony Lessa, mas ele apresentava como álibi o fato de estar na sessão na Câmara dos Vereadores. Estava lá no cartaz, lá no painel, estava o nome dele. Depois ele se entrega naquele caso, quando ele vai mostrar o sistema de controle eletrônico das chamadas, que ele mostra o vídeo. Primeiro ele mostra o vídeo para tentar. Pega uma gravação que o sujeito tinha, que o porteiro tinha ligado para a casa do Rony Lessa. Daí tinha uma outra gravação mais cedo lá para a casa do pai. Daí ele é desafiado a mostrar aquela ligação, ele faz um segundo vídeo. Nesse segundo vídeo, ele mostra que a ligação para a casa do pai cedo não tinha nenhuma relevância, mas nesse vídeo ele mostra que às 17h53 foi feita uma ligação para a sua casa. Ele se entrega. E daí era um Uber que tinha ido buscar ele 17h53, 57. Então, era impossível ele estar na Assembleia e estar na casa dele ao mesmo tempo. Ele estava na casa dele, a Assembleia era um álibi. Mais tarde, agora acabamos de colocar aqui no GGN, quando ele começa a brigar com um youtuber, um rapaz de youtuber, que a mãe estava sendo ameaçada, ele volta ao velho álibi. Ele fala, às 16h30 eu estava na Câmara de Vereadores, como que eu poderia estar? Então ele se enrolou totalmente, essa foi a razão para ele ter saído das redes sociais, mas agora não tem jeito, agora vai ter que entrar firme aí. A hipótese de Carlos Bolsonaro, nós já tínhamos antecipado aí alguns dias atrás, ganhou uma dimensão política muito ampla. E daí entra o caso Flávio Bolsonaro também. Publicamos agora também no GGN, mostrando o que foi a evolução do caso Flávio Bolsonaro. Então, em janeiro do ano passado, você tinha a Operação Furna da Onça, que era um desdobramento da Lava Jato. Então, eles pegaram lá vários deputados e assessores que praticavam rachadinha. Todos eles foram enquadrados da Furna da Onça, mas foi retirado o Flávio Bolsonaro, lá atrás. Foi retirado o Flávio Bolsonaro. E o Ministério Público Federal sentou em cima, o Ministério Público Estadual já tinha informações que o COAF tinha identificado movimentação nas contas do Queiroz, o caso foi até dezembro. Em dezembro teve um vazamento. Você tinha um relatório do COAF que mostrava movimentações de 7 milhões e tanto na conta do Queiroz.
Daí quebraram em 2 relatórios e apareceu um relatório com uma movimentação de 1,2 milhão. Quando vazou, não teve mais jeito. Então, o que faz o Ministério Público Federal? Encaminha o caso para o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. 2 impropriedades. A primeira é que casos complexos envolvendo corrupção, o Ministério Público Estadual do Rio não tem experiência. Isso é caso do Ministério Público Federal. E depois, se todos os deputados interessavam a Folha da Onça e a Lava Jato do Rio de Janeiro, por que o Flávio não interessava? Ao transferir para o Ministério Público Estadual, eles colocaram o caso nas mãos de promotores claramente bolsonaristas, como se viu posteriormente. Então, por aí você percebe todo o imbróglio, porque quando se falava em figuras poderosas que impediam investigação no Rio de Janeiro, o pessoal pensava lá naquele cara do Tribunal de Contas, mas o ponto central aí é que o bolsonarismo já tinha se infiltrado nas instituições e promovendo esse bloqueio. Veja bem, rapaz, tudo bem, você tinha uma eleição pela frente. Agora você tem esse caso também que surge essa semana do Bebiano mostrando que o Sérgio Moro teve vários encontros com Paulo Guedes antes de aceitar o Ministério da Justiça. Por que esses encontros? Porque o ponto de barganha era o COAF passar para o Ministério da Justiça. O COAF era da área do Paulo Guedes. Então você vê que por aí, por que não foi um outro operador? Por que não foi o Bebiano negociar com o Sérgio Moro, mas o próprio Paulo Guedes, que não é articulador político? Olha o cachorro de novo. Depois lá fora, lá quando começa a gravação, ele fica. Já pediram para colocar o cachorro, filmar o cachorro. Se eu filmar, acaba o show aqui, porque ele é muito simpático, é mais chato que nem o diabo. Então, nós temos esse caso. E um segundo caso relevante, que é o seguinte: o PSB encaminhou hoje ao Supremo Tribunal Federal um parecer para pedir que o Supremo termine de vez com esse genocídio que ocorre no Rio de Janeiro. A peça é assinada pelo Daniel Samento. Daniel Samento é uma espécie de Luiz Roberto Barroso do bem. Ele entra com essas ações pro bono, aí, sempre de grandes temas humanísticos, aí, e não é aqueles indícios de aproveitamento para fazer marketing pessoal, como fazia o Barroso, até se revelar da maneira como se revelou. Esse caso provavelmente vai cair nas mãos do Luiz Edson Fachin, que vai ter uma oportunidade aí de limpar um pouco a sua biografia, depois de tudo que ele fez aí, ajudando a criar esse clima que levou ao bolsonarismo aí. Agora, esse negócio de cachorro, pessoal, eu nunca fui de cachorro aí, mas todo lugar que minhas filhas tinham cachorro lá, eu não importava com eles, eles vinham para o meu lado aí. Isso aqui é um vira-lata, que não tem coisa mais simpática do mundo aí. Aquela vez que estava aquela barulhada aqui, o que ele fazia? Ele conseguia uma bolinha que fazia barulho, então ele saía feito um jato, assim, batia no sofá e fazia um barulho. Daí vinha para cá e fazia um barulho. E eu aqui, ao vivo, aqui, sem poder parar para tirar o cachorro. Bom, esses 2 fatos aí, veja bem, tornam mais aguda a crise. A gente sempre falou, desde lá de trás, a hipocrisia é inerente à política. Então, a hipocrisia faz com que se feche os olhos para coisas erradas de poderosos, para determinados acordos, para determinados pactos, né? Mas chega um nível de hipocrisia que você não consegue mais manter o jogo. Então, à medida em que você tem aí, veja bem, o que a Lava Jato do Rio, o Ministério Público Estadual do Rio, fizeram lá, não foi meramente, o Sérgio Moro, obviamente, não foi meramente interferir nas eleições, segurando informação de um lado e colocando o Palocci do outro. Eles tergiversaram sobre crimes. Isso é uma coisa da mais absoluta gravidade. Um crime que envolvia, em algum momento, envolvia assassinato de uma vereadora. Então, você vê o nível de deterioração das instituições brasileiras. É por isso que essa guerra hoje do Supremo, de parte do Supremo, porque o Supremo, quando se pega Barroso, Fachin e Fux, eles são partidários dessa linha tenebrosa aí de usar a anticorrupção aí como uma arma política. Mas vocês veem que é uma guerra terrível. Isso aí vai aprofundar, vai acelerar esse pacto aí entre o pessoal civilizado. Outro dia eu coloquei coisas do pacto aqui, já deu
um tiroteio, como nós vamos confiar, a esquerda falando, como que vamos confiar no PSDB? PSDB, como é que nós vamos confiar? Gente, isso aqui é náufrago no mesmo barco, no mesmo barco. Não adianta querer repetir, digamos, mas houve um pacto lá atrás, houve republicanismo do Lula e da Dilma que resultou em golpe. Logo, não podemos mais fazer pacto. O quadro é outro, a correlação de força é outra. Não dá, o PCO, eu admiro o PCO, o pessoal radical e tudo, não aceitamos acordo com a burguesia, tá, vocês vão para a rua com o quê? Com cabo de vassoura? Então não adianta, você vai ter que ter em algum momento aí esse pacto, e outro dia eu mencionei aqui, aí ó, o carente aqui, rapaz, impressionante, viu? Mas outro dia eu mencionei aqui o papel dos radicais, onde que os radicais vão ser relevantes? A força do PT é a militância. O PT vai ter que se aliar aí ao centro-direita. Essa aliança, se der tudo certo, se conseguir abafar o golpe que vem a caminho aí com esse novo partido do Bolsonaro, vai ter que você definir concessões de lado a lado. Mas você tem alguns pontos que são aquelas ideias fundamentais que não pode haver tergiversação. É daí que a militância entra. Por exemplo, a questão de taxação de ganhos de capital. A questão de repor os gastos básicos, aí, os gastos obrigatórios de saúde e educação. De ampliar a questão dos conselhos participativos, tanto na área empresarial quanto na área de desenvolvimento sociais. Então, esses são pontos. Essa questão da despolitização aí do Poder Judiciário e do Ministério Público, que hoje estão amplamente politizados. Então, todos esses aí são pontos que interessam a todos os lados. Então, essa pacificação vai ser fundamental, de um lado, o pacto, e, de outro lado, a pressão de lado a lado. Então, o PT vai ter que conviver com acordos com os demais partidos, vai ter que fazer algumas concessões de um lado, mas vai ter a militância atrás falando, pô, não avança mais, senão você perde o bonde. Em suma, é um momento... eu queria falar um pouquinho também, tem um quadro lá atrás de uma senhora negra chorando. Estava vendo hoje aí alguns documentários sobre quilombolas, sobre Congada, sobre Moçambique. A grande lição desses tempos terríveis que nós estamos passando é que, finalmente, essa chaga da escravidão veio à tona da forma mais ampla possível. Hoje a gente vê o preço que nós estamos pagando por não ter, lá atrás, extirpado, feito a justiça de transição da escravidão. Toda essa balbúrdia, esse fascismo, essa violência, principalmente contra os negros, esse desprezo pela vida, como o próprio governador Witzel faz, o próprio governador, aqui Dória faz também, o desprezo pela vida, que nem diz o Witzel, não, no Rio de Janeiro é calmo, que tem são em outros lugares aí. Tudo isso é essa herança da escravidão que impediu que o Brasil se civilizasse. Esse vai ser o ponto central aí para os depoimentos hoje que a gente viu por todos os lados aí de preconceito, da resistência dos negros, e agora a morte de crianças aí, com a morte de jovens, da maneira como esse genocídio do Rio está operando. Né? Esse é o grande acerto de contas, essa é a bocarra que ao cair nessa cloaca dos bolsonaros, a gente teve que ver. A boca aberta aqui do preconceito, a boca aberta da escravidão, que acabou viciando toda a elite nossa, a classe média e parte da classe emergente, tudo, nessa selvageria que ameaça dissolver o Brasil como nação. Toda solidariedade aos amigos negros aí, toda a solidariedade aos meus amigos conguinhos de São Benedito, com quem convivi toda a infância. E nós vamos sair dessa com o país passado a limpo, efetivamente. Pessoal, uma boa noite aí.